Sabe quando dois grupos que não se bicam, de repente se juntam por uma causa em comum? Pois é exatamente assim que começa Mateus 16. E olha, esse confronto vai levar a uma das perguntas mais importantes de todos os tempos. Bora mergulhar nesse capítulo para entender o que o torna tão fundamental. E o capítulo já começa, assim, com um clima bem pesado. A gente vê os fariseus e os saduceus que, olha, normalmente discordavam em praticamente tudo, encontrando um ponto em comum. E que ponto, hein? Jesus. Pela primeira vez, eles deixam as diferenças de lado com um único objetivo: tentar, de alguma forma, desmoralizar Jesus em público. E qual é a jogada deles? Eles chegam e pedem um sinal que venha do céu, sabe? Algo grandioso, espetacular. Mas olha, a intenção ali não tem nada a ver com fé, não. É uma armadilha pura e simples. A ideia é colocar Jesus à prova, encurralá-lo, esperando que ele falhasse ou se recusasse para terem um motivo para acusá-lo. E a resposta de Jesus é simplesmente brilhante. Ele vira o jogo e expõe a hipocrisia deles na hora. É como se ele dissesse: Ué, vocês olham para o céu e sabem dizer se vai chover ou fazer sol, mas não conseguem enxergar os sinais dos tempos que estão bem aqui, na frente de vocês? Ou seja, a presença dele. O ponto não era a falta de evidências, de milagres, eles já tinham visto vários. A questão era a teimosia em não querer aceitar o significado de tudo aquilo. Aí, para arrematar, Jesus usa uma metáfora muito forte. Ele avisa: cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Pensa só. Um pouquinho de fermento já é o suficiente para fazer a massa toda crescer, né? Da mesma forma, os ensinos distorcidos, a hipocrisia deles, podiam contaminar tudo ao redor. E o mais sério é que essa influência perigosa já estava começando a plantar sementinhas de dúvida até na cabeça dos discípulos. E então a cena muda. Para ter essa conversa que seria um divisor de águas, Jesus se retira com os discípulos. Ele os leva para longe daquele ambiente pesado, da pressão dos líderes religiosos, lá para a região de Cesareia de Filipe. E olha que interessante, um lugar cheio de templos a deuses pagãos. É nesse cenário, cercado por falsos deuses, que ele vai fazer a pergunta sobre a sua verdadeira identidade. O contraste é poderoso. E ele começa de um jeito estratégico, sabe? Em vez de ir direto ao ponto, ele primeiro quer saber o que está rolando. Qual é o burburinho? Ele pergunta o que as pessoas andam dizendo por aí, quem o povo diz que eu sou. É como se ele estivesse medindo a temperatura da opinião pública. E as respostas vêm. As pessoas diziam que ele era João Batista que voltou, ou talvez Elias ou Jeremias, ou algum outro profeta. São todos elogios, claro. Mostra que o povo o via como um grande homem de Deus. Mas, percebe, ninguém ali estava entendendo a sua real identidade, a sua natureza única divina. Colocaram ele na caixinha de grande profeta, mas não na de Messias. Então, depois de ouvir tudo isso, Jesus traz o foco para dentro do círculo íntimo. Ele muda o tom, olha diretamente para os discípulos e faz a pergunta que realmente importa, a pergunta decisiva. Tá, e para vocês, quem vocês dizem que eu sou? Nesse momento a coisa fica pessoal. É aqui que o jogo vira. E é Pedro, sempre impetuoso, que toma a frente. Falando por todo o grupo, ele solta a declaração que vai se tornar o pilar, a base de toda a fé cristã. Uma afirmação que define de uma vez por todas a identidade de Jesus. E a reação de Jesus é imediata. Ele deixa claro: Pedro, isso que você falou não veio da sua cabeça, não foi por carne e sangue, como se diz. Isso foi uma revelação direta do meu Pai que está nos céus. O que isso quer dizer? Que compreender a verdadeira identidade de Jesus não é só uma questão de raciocínio, de intelecto. É um presente de Deus, uma percepção espiritual. E é justamente em cima dessa confissão, dessa revelação divina, que Jesus aproveita para anunciar seus planos para o futuro. Ele diz que vai edificar a sua igreja. E aqui tem um jogo de palavras que é simplesmente fantástico. O nome de Pedro, em grego, é Petros, que significa uma pedra, um pedaço de rocha. Mas Jesus diz que vai construir sua igreja sobre a Petra, com um A no final, que significa uma rocha imensa, uma fundação rochosa. A sacada é essa: a igreja não seria construída sobre o homem Pedro, que era falho, mas sim sobre a verdade sólida, a rocha maciça da confissão que ele fez, a de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre as chaves do reino, o que são elas? Não é um molho de chaves de verdade que ficaria com uma pessoa só. As chaves são um símbolo da autoridade que os discípulos recebem para pregar o evangelho.
É a mensagem de Jesus que destranca a porta do reino dos céus para quem crê. Mas olha só, mal termina esse momento de revelação, de clareza total, e a conversa dá uma virada de 180 graus. É um choque. Jesus começa a falar de algo que ninguém, nem mesmo o círculo mais próximo dele, estava pronto para ouvir. Pensa na expectativa da época. Todo mundo esperava um Messias poderoso, um líder político que ia expulsar os romanos e restaurar o reino de Israel. Um rei guerreiro. Mas a realidade que Jesus apresenta é o oposto total. Ele fala de um Messias que vai sofrer, que vai ser rejeitado, morto e depois ressuscitar. Isso virou de cabeça para baixo tudo o que eles acreditavam sobre o Messias. E a ironia aqui é tremenda. Pedro, o mesmo que segundos antes foi o porta-voz de uma revelação divina, agora age como uma pedra de tropeço. Ele tenta repreender Jesus, tipo, de jeito nenhum, isso não vai te acontecer. E com isso, ele mostra como a nossa lógica humana, que busca poder e foge do sofrimento, bate de frente com o plano de Deus, que incluía o sacrifício. E essa correção dura, mas necessária, abre caminho para um dos convites mais diretos e desafiadores de Jesus. É aqui que ele vai definir o que realmente significa ser um discípulo. Ele resume o caminho do discípulo em 3 atitudes bem radicais. Primeiro, negar a si mesmo. Isso é, abrir mão da nossa vontade, da nossa própria agenda. Segundo, tomar a sua cruz. Naquela época, isso significava uma coisa só: morte, sacrifício total. E terceiro, segui-lo, um compromisso diário, contínuo, de andar nos passos dele. A mensagem aqui é direta, sem rodeios. Não existe um cristianismo facilitado ou um caminho de atalhos. A fé verdadeira é muito mais do que só falar da boca para fora. Ela exige uma transformação de vida, uma disposição real de seguir Jesus, mesmo quando o caminho leva à cruz. Resumindo, Mateus 16 nos coloca contra a parede, de um jeito bom. Ele nos força a encamarar essa verdade que pode ser desconfortável, mas que é essencial. Não adianta só confessar que Jesus é o Cristo. É preciso de fato segui-lo. E o caminho que ele mostra é o da cruz. E no fim das contas, aquela pergunta feita lá em Cesareia de Filipe continua ecoando até hoje. Ela nos desafia a dar uma resposta pessoal. Mateus 16 é um convite para a gente refletir sobre o que significa seguir a Cristo de verdade. A pergunta de Jesus, quem vocês dizem que eu sou, ressoa através do tempo. Hoje, fica o chamado para reconhecer Jesus como Messias, o Filho do Deus vivo, e deixar que essa verdade transforme a vida por completo. Que seja possível abrir o coração para segui-lo com devoção, com sinceridade, aceitando o convite de levar a própria cruz e, assim, encontrar vida e propósito de verdade na presença dele.